Henrique liberado para atuar pelo Campeonato Brasileiro? Zagueiro Pablo colocando o Flamengo na justiça? E presidente da CBF faz duras reclamações com a Conmebol? Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Pra cima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, eu começo falando aí da seleção brasileira que perdeu ontem para a Bolívia, na Bolívia por 1-0, galera. É isso aí. E por sinal, um jogo complicado para a seleção brasileira por conta da altitude. Todos notaram ali que o jogador estava praticamente sem condição de respirar. Eu acho que é desumano jogar na altitude. Teve um lance também ali na ponta esquerda com o Samulino, que recebeu uma enfiada de bola ali pela ponta esquerda ali, que nitidamente deu para ver que ele estava com dificuldade de respirar, gente. É desumano jogar na altitude. O presidente da CBF reclamou bastante também desse jogo, reclamou bastante com a Conmebol em relação à altitude, em relação à arbitragem e em relação também aos gandulas, que estava praticamente esvaziando a bola, escondendo as bolas. Então, sinceramente, foi uma vergonha esse jogo ali contra a seleção brasileira na Bolívia. Então o presidente da CBF reclamou bastante. Vamos assistir ele reclamando aí. Assiste comigo na tela do Vieira Fla. O que ocorreu hoje aqui, viemos para jogar futebol e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, murchando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais esse tipo de atitude, principalmente aqui jogando na altitude de mais de 4.000 metros de altura. Fica difícil jogar futebol. E ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Então, espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado, tudo que aconteceu aqui dentro de campo hoje, e isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. É realmente um absurdo. O presidente da CBF está certo nesse sentido. Poxa, esconder a bola do jogo. Aí a seleção brasileira é o que ele falou, tem que jogar contra a arbitragem, jogar contra os gandula. Sinceramente, é complicado você ter dificuldade para jogar na altitude e ainda ter, no caso aí, os gandulas segurando a bola, juiz também complicando o jogo. Sinceramente, aí o presidente da CBF tem razão. E eles estavam desesperados, a seleção da Bolívia está desesperada, porque se o Flamengo, no caso a seleção brasileira, pelo menos empata o jogo, ele estaria sem chance nenhuma para se classificar para a Copa do Mundo. Com esse resultado, a Bolívia vai para a repescagem, tentar a classificação e segurar a 7ª vaga aí, no caso aí para a Copa do Mundo. O Equador também venceu a Argentina por 1-0. No caso aí, os dois estão classificados para a Copa do Mundo. Plata, que jogou 70 minutos aí nesse jogo. Então vamos ver aqui como é que ficou a tabela de classificação das eliminatórias. Lembrando, galera, que são 7 seleções, são 10 seleções. Se classificam 6 direto e mais uma aí pela repescagem, que é a sétima vaga. Ó, na primeira colocação está a Argentina com 38 pontos, em segundo o Equador com 29, em terceiro a Colômbia com 28, em quarto o Uruguai com 28. Em quinto, o Brasil também com 28. Em sexto, o Paraguai ali também com 28. Essas aqui são as vagas, as 6 vagas direto aí que estão classificados para a Copa do Mundo. E a 7ª vaga fica para a repescagem, que é a possibilidade aí de ser a Bolívia. Ainda bem que acabou a data FIFA, eu já estava passando mal, não aguento ficar sem ver o Flamengo atuar, sem ver o Flamengo jogar, faz muita falta. Eu tava igual aqueles caras que é viciado em Coca-Cola, para de beber Coca-Cola, fica tremendo. Eu já ficando tremendo. Tô brincando, galera, tava tremendo não, mas eu sinto muita falta, gente, de ver o Flamengo jogar, até porque o Flamengo tem um futebol afiado,
time muito qualificado, Flamengo sempre ganhando título, então é muito bom ser Flamengo. Galera, vamos falar agora, falando em Flamengo, vamos falar agora a respeito do zagueiro Pablo, galera. O que acontece é o seguinte, o Pablo pode colocar o Flamengo na justiça. Pablo que pode acionar a Lei Pelé, que garante condições adequadas para treinar e competir. O que acontece? Ele pode entrar, o Flamengo teme que o Pablo entrar na justiça contra isso. Agora, sem condições de treino, gente, isso não é verdade. Por opção técnica, o Filipe Luís não quer que ele jogue no Flamengo, não quer que ele atue pelo Flamengo. É um direito que o Flamengo tem. Ele usa o centro de treinamento, ele recebe em dia. Então, assim, por exemplo, você tem uma empresa, né? Você tem aquele certo funcionário que ele ganha, vamos supor, R$2.000, né? A função dele lá é no estoque, separar mercadoria, ganha R$2.000. O funcionário ele vai trabalhar na sua empresa, mas se o patrão quiser deixar ele sentado ali, não trabalhar, não fazer nada, mas continuar pagando o salário do funcionário, o que tem a ver? Ele vai botar na justiça porque o patrão não quer deixar ele fazer as coisas. O importante é que ele está recebendo. É como o Pablo no Flamengo. O Pablo está recebendo, gente, R$600.000. R$600.000 de salário pelo Flamengo. Tá usando centro de treinamento, tá treinando, tá recebendo em dia, tem toda a estrutura ali à disposição dele, só que por opção técnica, o Filipe Luís não quer botar ele para jogar. Eu acredito que é um direito que o Flamengo tem. Agora, acionar na justiça, eu acho covardia. Até porque ele teve a oportunidade de sair do Flamengo. Ele teve proposta para sair do Flamengo, ele não aceitou a proposta. Então quer ficar no Flamengo, não faz parte dos planos, então fica lá treinando, recebendo, acabou o contrato, vai embora. Acredito que o Flamengo se calçou diante disso. Galera, mas vamos mudar de assunto e falar agora, no caso de campeonato brasileiro, que ainda bem que acabou a data FIFA, eu já tava aguentando mais ficar sem ver o Flamengo jogar. O Flamengo estava de folga ontem e voltou aos treinos hoje, se preparando para o jogo contra o Juventude. O Flamengo sempre teve dificuldade para vencer o Juventude em Caxias do Sul, todo mundo sabe disso. Mas acredito que a história muda. O Flamengo tem um novo time, um plantel muito forte. Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo sim, até porque o Flamengo tem que vencer. É vencer e vencer para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. E todos os jogadores estão 100% no Flamengo, em exceção o Pulgar e o Varela. Varela que chegou com a pubalgia, no caso adquirido pela data FIFA no Uruguai, vai ser realizados exames, e Pulgar também, Eric Pulgar também vai ser realizados exames para saber quando é que ele pode treinar com bola. Ele que já está treinando mais na academia, então através desse exame vai saber quando ele pode voltar, se a lesão realmente está curada. E o Varela vai também submeter ao exame por conta dessa pubalgia. Galera, no caso aí, ficamos 14 dias aí sem ver o Flamengo jogar, né? Bastante dias sem ver o Flamengo jogar. Eu quero atualizar para vocês como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro, porque 14 dias você deve ter esquecido como é que tá a pontuação. Uma coisa eu tenho certeza que você não esqueceu, que o Flamengo é líder. Isso aí não dá para esquecer. Então, antes, eu quero falar da novidade do Flamengo, que é o Danilo, que vem de titular para esse jogo no domingo contra o Juventude, porque o Léo Ortiz tomou o terceiro cartão injustamente, todo mundo sabe a história. Então o Léo Ortiz não vai poder jogar e o Danilo vem para esse jogo aí de titular, no caso contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Agora voltando, vamos falar como que tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro, galera. Flamengo é líder em primeiro lugar com 47 pontos, em segundo vem o Cruzeiro com 44, em terceiro o Palmeiras com 43, em quarto o Bahia com 36, em quinto o Botafogo com 35, em sexto o Mirassol também com 35, em sétimo o São Paulo com 32, oitavo o Bragantino com 30, em nono o Fluminense com 28, em décimo o Internacional com 27, em décimo primeiro o Ceará com 26, em décimo segundo o Corinthians com 26, em décimo terceiro o Grêmio com 25, em décimo quarto o Atlético Mineiro com 24, décimo quinto o Vasco da Gama com 22, em décimo sexto o Santos também com 22, e na zona de rebaixamento, décimo sétimo Vitória com 22, em décimo oitavo Juventude com 21, décimo nono Fortaleza com 15, e 20º Sport com 10 pontos aí na última colocação, galera. Essa aí é a atualização aí do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos falar agora de Bruno Henrique liberado para atuar pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique não foi condenado?
Ele tá liberado? Vamos estar sabendo, eu vou passar para vocês agora. O que acontece é o seguinte, o Flamengo deu entrada nesta terça-feira no efeito suspensivo do Bruno Henrique, galera. É isso aí, para que o Bruno Henrique possa atuar pelo Campeonato Brasileiro, até o julgamento do pleno. Então, no caso aí, o Flamengo entrou, no caso aí, tentando o efeito suspensivo, o Flamengo conseguindo, então ele vai poder jogar pelo Campeonato Brasileiro até aí o julgamento do pleno, galera. Então, no caso aí, normalmente são 2 dias, né, no caso, para saber a resposta do efeito suspensivo. No caso, ele entrou terça-feira. Sexta-feira já vamos saber se o Bruno Henrique vai poder enfrentar aí o Juventude aí pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Bruno Henrique está treinando normalmente, isso não impede que ele possa treinar, tá, com o grupo, pode treinar normalmente. E lembrando também que pela Libertadores o Bruno Henrique pode jogar, então ele vai atuar pela Copa Libertadores. Flamengo tentando aí o efeito suspensivo para conseguir que ele joga também no Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu, um forte abraço, Deus abençoe você e sua família.